Dentro de campo, o Inter vive a sua primeira decisão da temporada de 2026. Neste domingo, o Colorado encara o São Luís em busca de uma vaga nas semifinais do Campeonato Gaúcho. O caminho já está definido. E fora de campo, eu quero falar sobre um problema que o Inter vem encontrando nos bastidores. E ele também, traz algumas discussões sobre os estrangeiros dentro do plantel profissional do Inter. E eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então? Vamos atualizar as últimas informações do Internacional neste dia de Inter, dia de decisão pelo Campeonato Gaúcho. A gente tem muita coisa para falar, então já chega. Deixando o like no vídeo, te inscrevendo aqui no canal. Segue a nossa meta de 135 mil inscritos aqui no canal, então te inscreve aí, é de graça, não custa nada e tu vai valorizar demais o meu trabalho fazendo isso. Quero começar, gente, falando justamente sobre este jogo, sobre esse duelo de hoje à noite no estádio Beira-Rio entre Inter e São Luís, partida eliminatória. A gente já tem os primeiros classificados para a semifinal. O Ipiranga eliminou o Caxias ainda na sexta-feira. Ontem o Grêmio sofreu para eliminar o Novo Hamburgo, mas ganhou de 1-0, gol de pênalti marcado no segundo tempo. E, bom, o Inter já sabe o seu caminho. Se o Inter passar pelo São Luís com uma vitória, vai encarar o Ipiranga de Erechim nas próximas semifinais, então, porque o regulamento mudou esse ano um pouquinho, o Inter tem a melhor campanha no momento, o Grêmio ontem ganhou e foi a 13, ainda permanece atrás do Juventude, que se classificar contra o São José, inclusive decide em casa a semifinal contra o Grêmio, e o Inter pega o quarto melhor geral do Campeonato Gaúcho, que neste momento é o Ipiranga. Poderia vir a ser o Novo Hamburgo, caso ele eliminasse o Grêmio. E o São José, caso elimine o Juventude, ele fica com a terceira melhor campanha. Então ele pega o segundo, que é o Grêmio. Então Inter sabe que se classificar, pega o Ipiranga, primeiro jogo em Erechim e a volta no estádio Beira-Rio. Mas primeiro o São Luís. E aí o Inter deve ter um time alternativo, mantendo a estratégia do técnico Paulo Pesolano, que vem dando para o gauchão este viés de colocar os garotos e também jogadores do plantel principal que precisam de minutos. Neste jogo em específico contra o São Luís, é provável que a gente tenha jogadores do time principal no banco de reservas. Eu estou falando do Carboneiro, do Borré, do Bernabei, do Alan Patrick. Esses jogadores devem ser relacionados para começar a partida no banco. Caso dê algum problema, eles vão para dentro de campo, tá? Mas a tendência de escalação tem uma dúvida no gol entre Antony e Rocher. Eu estou apostando que o Rocher começa o jogo justamente para pegar um pouquinho mais de sequência, pegar ritmo de jogo, acho que é importante. Na direita, o Brian Aguirre, formando a zaga com o Félix Torres, que precisa de minutos para entrar no melhor ritmo, ao lado do Juninho, e o Alisson na lateral esquerda. No meio-campo, para mim, está a principal dúvida. Eu já tive mais convicção que a dupla seria formada por Thiago Maia e Denis Marfo, mas eu acho que teremos uma mudança. Teremos o Thiago Maia como primeiro volante e o Bruno Henrique como segundo. O Vijagra ainda deve ficar fazendo uma pré-temporada particular e não deve começar essa partida no estádio Beira-Rio. Do meio para frente, Alex como armador, Bruno Tabata do lado direito, Gustavo Prado na esquerda e o Alejandro, que para mim é a grande atração desta tarde e noite no Beira-Rio, como centroavante. Ele que fez alguns bons minutos contra o Flamengo no empate 1-1 na quarta-feira, vai ter uma nova oportunidade então neste duelo. O São Luís, gente, chega com um cartaz não muito bom, tem apenas uma vitória no Campeonato Gaúcho até o momento. No único enfrentamento de Série A, acabou levando 5-0 do Grêmio. Eu sei que não é muito parâmetro, o Grêmio era o titular naquele momento. Mas enfim, é um jogo eliminatório. A gente viu que o Novo Hamburgo ontem complicou para cima do Grêmio, O Ipiranga foi lá em Caxias e acabou eliminando o favorito. Então, assim, é um jogo que o Inter tem que encarar com seriedade, que o São Luís vai dar a vida e o Inter também tem que dar para estar na semifinal do Campeonato Gaúcho. Aliás, esse jogo já está disponível para palpitar lá na KTO. São outros 3 jogos que acontecem hoje, ou melhor, mais 2 jogos, além do Inter, que é pelo quadrangular do rebaixamento. Tem Monson e Inter de Santa Maria jogando no Passo da Areia e também tem Avenida e Guarani de Bagé jogando em Santa Cruz do Sul. No jogo do Inter, gente, a odd do Inter é 1.30, então uma odd não tão alta assim, mas, para quem quiser, por exemplo, ir no odão da KTO,
a gente está falando para o Inter ganhar o primeiro tempo e ganhar o jogo e para o Alejandro marcar a qualquer momento. Isso paga uma odd 5 lá na KTO. Então é o meu palpite no Modão KTO. Estou apostando em Inter 2, São Luís 0, com 2 gols do Alejandro, inclusive. É o meu pitaco. Tá bom? Lembrando sempre, né? Jogue com responsabilidade. A KTO é uma casa proibida para menores de 18 anos. Tá certo? Quero trazer, gente, algumas atualizações também, tá? Afinal, né, a gente tá projetando, né, esse time misto do Internacional e ele deve ter um jogador relacionado, que é o Alan Rodrigues, jogador que eu particularmente tenho muita expectativa, gostei muito da contratação desse atleta, gostei muito, né, de alguns jogos que eu vi dele. Posso estar aqui o jogo contra o Bragantino, os 2 jogos, né, do primeiro turno lá em Bragança e o último jogo. É um cara que sempre chamou a responsabilidade. Lembro que lá em Santos, naquela derrota doída para o São Paulo, que praticamente selou o rebaixamento do Inter, depois veio o milagre do Abel contra o Bragantino, foi um cara que sentiu muito, que quase saiu na mão com o Juninho, né, cobrando bastante o zagueiro, fez, né, jogos interessantes e sofre muito com problemas físicos, mas aparentemente está recuperado e para mim, né, pode ser uma ótima dupla ali com o Paulinho Paula na abertura do meio-campo, né, junto de um primeiro volante. Ele deve estar no banco de reservas hoje para ganhar os seus primeiros minutos em 2026. Por outro lado, tá o Benjamin Arhin, né, que é ganês, assim como o Denis Marfo, né, mas eu quero falar do Benjamin aqui. Ele iniciou o retreinamento ontem, foi programado pela primeira vez e deve ter condições para o jogo de ida da semifinal, caso o Inter lá esteja. Tá? Primeiro jogo que seria em Erechim, que foi justamente onde ele lesionou, né? Teve uma lesão muscular no posterior da coxa direita, mas já está fazendo um trabalho de transição e em uma semana deve estar liberado pelo DM. Então, essa é a situação de momento do Inter, que está esvaziando aí o seu departamento médico para a temporada, né, de 2026, vai ganhando alternativas aí o técnico Paulo Pesolano. Para a gente fechar nossa resenha aqui, eu quero falar, gente, sobre um problema que o Inter vem enfrentando dentro da janela de transferências. Isso porque, gente, o Inter está priorizando contratações de jogadores brasileiros. Porque neste momento, o plantel colorado reúne 12 jogadores estrangeiros. Neste momento, a CBF permite 9 por partida. Então já tem aí 3 jogadores que estão sobrando, né? Cada jogo de uma lista de relacionados, tá? E ainda existe um debate, tá, da CBF que discute, né, a redução para 7 por partida. Aí seria um grande problema que o Inter enfrentaria no momento. Vamos lá, lista de estrangeiros. Rochel, goleiro. Bernabei, né, lateral esquerdo. Aguirre, lateral direito. Alan Benítez, lateral direito. Félix Torres e Mercado, os zagueiros. Denis Marfo e Benjamin Arhin, os ganeses. Alan Rodrigues, Vijagra, Carboneiro e Rafael Borré. 12 estrangeiros. O Inter, né, até acha que as principais alternativas ou com melhor custo-benefício estão, né, no futebol sul-americano ou até mesmo jogadores sul-americanos que estão na Europa, estão na Ásia, estão na Arábia, mas trazer os jogadores para cá significaria, né, o 13º estrangeiro, então é um problema que o Inter vem encarando. Por exemplo, o Inter quer um zagueiro. Esse zagueiro deve ser brasileiro. Já trouxe aqui, né, a prioridade do Inter no Lucas Fasson, jogador do Lokomotiv Moscou da Rússia. A gente fala sobre o lateral esquerdo, o Angileri, foi o nome colocado em pauta, é estrangeiro, dificilmente vai ser contratado. A gente fala de jogador de lado de campo, Bruno Rodrigues, brasileiro, né, mas é um mercado que está muito mais inflacionado do que outros, né, que o Inter poderia achar reforços. Tá bom? Vai no Beira-Rio hoje? Aproveita e passa lá na Inter Store, né? Tá vendo esse manto aqui, ó? Novo lançamento da Adidas Originals com o Inter. Então, cara, tá uma peça absurda. Tem a jaqueta também. Tem coleção de treino que chegou lá na Inter Store Beira-Rio e a loja vai estar aberta com horário especial justamente para receber você que vai ao jogo. E caso você não vá, você pode comprar de forma online no link que eu tô deixando aqui na descrição desse conteúdo. Tá bom? Aquele abraço, e a gente se vê hoje, depois do jogo. O juizão apitou o final de Inter e São Luís. Estaremos ao vivo lá, direto do estádio Beira-Rio, eu e Douglas Amorinera, para repercutirmos, né, o pós-jogo aqui direto do canal. Tá bom? Aquele abraço e até logo. A gente se vê. Fui!